Sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Amém. Falando em agradecimentos, vamos ter agora o nosso momento de petições pastorais. Hoje tenho 2 pedidos muito importantes. Aos pais, parabéns pelo seu dia, que Deus continue te conduzindo. Se ainda não está, por favor, que Ele possa te conduzir a cuidar dos seus filhos na sabedoria da palavra dEle. Parabéns por ter recebido essa dádiva divina, que nós possamos orar pelos pais. E um outro pedido é por um pai, ou melhor, pela filha. Hoje nós teríamos, como eu disse, a apresentação do coral, só que o nosso maestro que nos treinou, chegou em cima, vocês viram que ele até veio, mas a Elisa, a filhinha dele, precisou ficar no hospital, está com algum tipo de infecção, e aí ela passou o dia lá hoje, está no hospital, e aí ele deixou ela para vir nos ajudar com a Nilde, só que não chegou a tempo. Então que nós possamos estar orando pela saúde da Elisa. Tenho certeza que ela vai ficar muito bem, mas para isso conto com a sua oração, amém? E depois mandem uma mensagem para ele, veja como está, tenho certeza que vai ser muito importante. Vamos orar então? Querido Deus, nós primeiro te agradecemos, porque todas as boas dádivas ou são expressão sua ou vêm do Senhor. O Senhor é o sumo bem, e não é possível dizer que algo bom acontece distante do Senhor. E quando nós olhamos para a paternidade, nós precisamos entender que ela é dada por Ti, e ela então é maravilhosa. Precisamos entender que ela é maravilhosa, porque assim como o Senhor coloca pais terrenos, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos Teus filhos. E o meu desejo é que todos os pais da Segunda Igreja Batista do Recanto das Emas, todos os pais aqui presentes que não podem estar aqui, possam com olhar fixos para a Tua Palavra, com olhar fixo para o Senhor, conduzir os seus filhos, para que possam devolver os seus filhos a Ti, reconhecendo que aquilo que o Senhor nos dá não é nosso, mas é para devolvermos ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Te peço também pela nossa pequena Elisa, que o Senhor possa estar guardando ela no hospital, que ela possa melhorar muito rápido, e que ela possa estar aqui conosco no próximo culto, correndo como sempre faz, ou cochilando como de vez em quando faz também. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar guardando ela, o coração do Celso e da Nilde. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes de que o Senhor atende às nossas orações de acordo com o seu querer, e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Venham aqui. Aí sim. O Henrique, ele não gostava de ir para a salinha, agora ele vem dando cavalinho de pau. Agora ele ama a salinha, deu para perceber, né? Vamos orar? Queria pedir para o nosso irmão André, por favor, nos eleve a Deus em oração. Amém. Podem ir, crianças. Vamos então continuar a nossa série de sermões na carta aos Hebreus. De Hebreus, no capítulo 6, e vamos continuar de onde paramos no sermão passado, no verso 9. Você que for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, para que juntos possamos acompanhar. E após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa é uma orientação que nem precisaria ser dada, mas é importante. Nos acompanhe a mensagem. Às vezes a gente vive uma geração muito tecnológica, a gente desvia muito rápido a nossa atenção.
E aí, quando nós acompanhamos versículo por versículo na própria Bíblia, é mais fácil de conseguirmos entender e acompanhar o sermão também. Então, Hebreus capítulo 6, o verso 9 ao 12, perdão, diz assim a palavra do Senhor: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque, de modo especial, temos no nosso culto como centro a Tua Palavra, que está aqui, inspirada pelo Teu Espírito Santo, para nos mover em direção à Tua vontade. A Tua Palavra que tanto nos edifica, que tanto nos exorta, que tanto nos acalenta, que ela nessa noite possa falar aos nossos corações. Assim como temos feito domingo após domingo, trabalhando a série do Hebreus, e tem sido enriquecedor aos nossos corações refletir minuciosamente na Sua Palavra, que o Teu Espírito faça nessa noite o mesmo, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, conduza cada pessoa que está aqui a abrirem os seus ouvidos espirituais, para serem iluminados a contemplar a Tua Palavra, e assim, vendo a Sua vontade, seguir nela, tendo certeza que ela é a melhor coisa para as nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Bom, gostaria de iniciar esse sermão com mais uma história. São tantas histórias até aqui, algumas boas, algumas nem tanto, e outras a gente fica na dúvida, né, se é boa ou não. Mas sempre com o intuito de que essa história sirva para você como um desfecho da mensagem, ou como algo que pode te fazer lembrar do tema central da mensagem. Essa história conta com 3 pescadores, cada um tem a sua própria história, e os 3 seguem os seus caminhos. Existia um rio chamado Ictes, um rio famoso por prover aos necessitados que acreditavam nele o suprimento necessário. E para os 3 pescadores de nossa história, qualquer suprimento era necessário. Viviam em pobreza extrema e enfrentavam naquele período uma das piores situações de suas vidas. Então, ou encontravam no rio comida para suprir a eles e às suas famílias, ou teriam que buscar restos em povoados vizinhos. Lembram que são 3 pescadores. O primeiro pescador de nossa história entrou no rio com o seu barco, foi adiante e aguardou. Uma chuva forte o alcançou, com ventos intensos, quase o derrubou do barco, mas ele permaneceu. Recusava-se a comer e dar aos seus os restos dos outros. Então acreditou no rio e aguardou. Com paciência ele aguardou. E quando o dia acabou, sua pescaria chegou, provisão. Assim, semanalmente repetia o mesmo feito. Agora o segundo pescador de nossa história. O segundo pescador não era tão crente quanto o primeiro. Ele até acreditava na história do rio, mas ao entrar em seu barco, não foi para muito longe. Se o rio fosse realmente o rio dessa história, ele não precisaria se arriscar. O rio faria o trabalho e a provisão chegaria, pensava o segundo pescador. Mas não. A noite chegou, o dia acabou, e o pescador, o segundo de nossa história, voltou-se em peixe para casa, em direção aos restos. Apesar de ter ido ao rio, a ideia dos restos já nem o apavorava tanto. Sendo assim, semanalmente ele ia ao rio,
até o ponto de que desacreditou da história. O terceiro pescador de nossa história, convicto e corajoso, colocou seu barco no meio do rio, cheio de esperança, iniciou o dia, até que chegou uma forte chuva, como na história do primeiro, acompanhada de ventos intensos. Quase que ele cai do barco, mas não caiu. Entretanto, isso o desanimou, e apesar de dizer sem restos, quando o final do dia foi se aproximando, ele foi ficando impaciente, desacreditou. Ao sair do rio, o dia se findou, a noite chegou, sem provisão. E na vida que ele levava, vocês já sabem, sem comida do rio, restava o que sobrou. Este até acreditava que o rio poderia prover, mas quando o dia foi se findando, se apavorava e então recuava. O terceiro pescador de nossa história nunca comeu do rio, apesar de acreditar. O verso de número 9 vai dar continuidade a um sermão que nós estamos conduzindo há um longo tempo. A lógica do autor de Hebreus, e essa é a nossa intenção, abordarmos perícope por perícope, é continuarmos uma história. Por isso reforço, como disse no sermão passado, quanto melhor você for assíduo, quanto mais assíduo você for no domingo, isso já deveria ser basilar, não por causa de Hebreus, você vai encontrar com a nossa história mais lógica e mais sentido. E obviamente esses sermões que nós encontramos nem sempre são os mais fáceis de digerir. Quando nós trabalhamos dessa maneira, como trabalhamos, nós não escolhemos o texto nos escolhe e ele fala conosco. Então tem alguns textos bem difíceis e que nem sempre são tão abordados assim. Mas quando nós chegamos no verso 9, a história do sermão passado continua. O autor de Hebreus refletiu, o autor de Hebreus escreveu o capítulo 6 e nós refletimos do verso 4 ao verso 8 no sermão passado. Nós falamos sobre a possibilidade de haver uma queda, porque no verso 4 ele diz que alguns que já foram iluminados, que provaram do dom celestial, que participaram do Espírito Santo, que provaram da bondade da palavra e dos poderes vindouros, caso caíssem, não haveria a possibilidade de retornassem. E nós pensamos nesse texto de modo holístico. Nós pensamos nesse texto na integralidade da lógica do autor de Hebreus, mas também de toda a Bíblia. E aí nós refletimos, quem é que pode cair? E diante de todos os outros textos que encontramos na Escritura, como Romanos 8,30, Filipenses 1,6, 1 Pedro 1,5, Efésios 2,8, nós saímos aqui com a conclusão: a salvação nos é dada por Cristo, a salvação é sustentada e também concluída por Cristo. Então esse texto não falava da possibilidade de se perder a salvação para os salvos, mas era um alerta aos que são convencidos da salvação, porém não realmente receberam da salvação. E também um alerta para os salvos, que deveriam ter gratidão e atenção. Lembra que eu disse no sermão passado que dos versos 4 ao 6, esse não era o mesmo grupo do verso 1 ao 3, e nem o mesmo grupo do 9 ao 12, do verso 1 ao 3, no capítulo 6, você pode acompanhar na nossa Bíblia, nós vamos perceber que o autor está utilizando da primeira pessoa do plural. Mas quando ele chega no verso 4, ele agora diz aqueles. Enquanto trabalha do 1 ao 3, nós, no verso 4, ele começa a trabalhar aqueles, o que dá a ideia de outro grupo distinto, que embora estivesse no corpo de Cristo, que embora estivesse participando dos cultos dominicalmente, na segunda igreja batista do Recanto das Emas, que embora tivesse sido batizado, participado da ceia, que embora até assumisse alguns cargos, não era verdadeiramente um grupo que foi regenerado pelo Espírito Santo e recebeu a salvação. O autor de Hebreus, utilizando da figura da terra boa e da terra ruim, no verso 7 ao verso 8 nos diz: a terra boa, ela produz frutos bons,
E a terra ruim, do verso 8, apesar de ser regada e participar da mesma chuva que participa a terra boa, ela não produz frutos bons. E aí nós percebemos que do 4 ao 6, ou do 4 ao 8, estávamos falando da semente, como lemos em Lucas 8, que cai em uma terra que não é frutífera. E há um grande risco dessa pessoa, em algum momento, como não faz efetivamente parte, abandonar. E o perigo é que, abandonando deliberadamente, racionalmente, conscientemente do que é Cristo, de quem é Cristo, essa pessoa não tem chance de voltar. E aí, nós falamos que a possibilidade de queda, apesar de ser um alerta para os salvos, ela não é para os salvos, porque Cristo sustenta. Mas nós falamos que ela é para os que não são salvos. E quando nós entramos no verso 9, agora nós saímos do aqueles para chegar no vocês, no vós. Vocês estão acompanhando bem, porque isso é muito importante para a vida de vocês. Nós saímos daqueles que podem cair, e o autor de Hebreus diz aqueles, agora ele diz vocês. Aqueles que podem cair é o grupo que representa o povo no deserto, o povo que passa sangue nos umbrais, o povo que vê das maravilhas das pragas atingindo o Egito, o povo que atravessa o Mar Vermelho, o povo que vê a água amarga sendo transformada em doce, o povo que recebe maná e codornizes. Entretanto, esse povo cai. Esse é o exemplo do verso 4 ao verso 6. Mas agora, quando nós vamos para o verso 9, esse texto não deve gerar nos salvos, como gerou em alguns o texto passado, medo ou receio. Agora, esse texto deve gerar em nós uma alegria fervorosa. Agora, esse texto deve gerar em nós empolgação, porque Deus é que mantém a salvação dos salvos. É Deus que impede algo terrível como a queda dos salvos. No verso 9, nós vamos voltar ao movimento do alerta para os salvos, do verso 4 do verso 6, que é um alerta que deve te mover em gratidão a Deus. Gratidão, mas ainda atenção. Se para aquele grupo que, apesar de ir dominicalmente para a igreja, de participar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo, de todos os eventos, ainda assim podem não ser verdadeiramente salvos, para os que são verdadeiramente salvos, o autor de Hebreus vai trazer agora um sentido que compara o resultado da vida dos salvos com o resultado da vida daqueles que são terra boa, do verso 7. E aí ele diz: se o grande perigo para os que caírem deliberadamente é não retornarem, para aqueles o perigo é não retornarem caso caiam, acompanhe no verso 9, ele vai dizer, para aqueles um grande perigo. No verso 9 ele diz: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, coisas melhores relacionadas à salvação. Caso caiam deliberadamente, não podem retornar. O autor escreveu nos versos passados, mas agora no verso 9 ele diz: ainda que falemos de modo tão bruto e de modo tão assustador, porque é obviamente assustador pensar que alguém pode deliberadamente cair, não retornar e perder a salvação, ou melhor, aquele que não obter verdadeiramente a salvação, ser convicto ou convencido da salvação e perder a possibilidade de ser salvo. Agora ele está dizendo para um outro grupo: essa mensagem, apesar de ser dura, não é o que nós temos em mente para vocês. Essa mensagem, apesar de ser pesada, ele diz no verso 9, não é o que nós esperamos para vocês, porque o que esperamos para vocês são coisas melhores do que isso, coisas relacionadas à salvação. Depois do grande e terrível aviso e alerta de que caso você participe do Espírito Santo, seja iluminado por Deus, experimente da bondade da palavra e dos poderes vindouros, ainda que você participe de uma igreja, de todas as etapas necessárias, caso você caia deliberadamente, ele diz, não poderá voltar. Depois desse grande e terrível alerta, agora nós temos um alerta de coisas melhores. Se o grande alerta no sermão passado é perigo, cuidado, este alerta agora é um alerta que deve nos mover em alegria, coisas melhores,
coisas maiores. O autor de Hebreus diz, nós estamos, e a tradução melhor do grego seria estamos persuadidos. Estamos persuadidos que sobre vocês coisas melhores. Pensando nos hebreus, nós vamos lembrar que eles enfrentavam uma realidade duríssima. É o que temos falado dos sermões iniciais até aqui. Os hebreus estão enfrentando perseguições, estão enfrentando problemas, estão enfrentando diversas situações difíceis. E o autor de Hebreus, em tom pastoral, diz, diante dessa situação, relacionada à salvação, para vocês, coisas melhores. O autor de Hebreus, que assusta do verso 4 a 8, agora como um bom pastor, tenta tranquilizar o grupo que abraçou verdadeiramente a fé. É importante lembrar que, apesar dele estar tranquilizando, dizendo que coisas melhores virão, quando nós falamos de uma igreja, quando nós falamos de cristãos, estamos falando de dois tipos de cristãos. Ainda que recebamos o nome de cristãos, sejamos batizados e tudo mais, temos sempre o joio e o trigo. Se o primeiro alerta era relacionado apenas à possibilidade dos não salvos cair, mas ainda assim servia como um alerta de gratidão e cuidado com os salvos, este alerta também é um alerta para os salvos, um alerta de gratidão, mas também deve mover os que não são salvos. Também deve mover os cidadãos que estão fazendo parte da igreja, mas não são cidadãos verdadeiramente da cidade de Deus. Esse alerta é um alerta de gratidão para os que estão no caminho certo, que abraçaram verdadeiramente e sinceramente a fé, mas também deve ser um alerta para aqueles que ainda não abraçaram verdadeiramente a fé. Os que são verdadeiramente salvos, porque confiaram na graça divina e receberam Ele legitimamente como seu Senhor e Salvador, e vivem essa vida, devem ficar felizes e empolgados. Mas aos que ainda não fizeram isso, precisam serem sacudidos, para que se movam em uma resposta imediata. Então no verso 9 ele diz, diferente dessa mensagem que falamos, para vocês, apesar de falarmos assim, esperamos coisas melhores, coisas relacionadas à salvação. E quando nós vamos para o verso 10, ele vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A mensagem anterior era um alerta para dois grupos, entretanto só era possível para um grupo, o grupo dos não salvos. Mas ainda que a mensagem sobre cair seja uma mensagem possível apenas para os não salvos, a queda seja possível apenas para os que não são salvos verdadeiramente, ela pode ter deixado os leitores da carta, ainda os mais ferrenhos cristãos, os mais ferrenhos crentes, que verdadeiramente estão convictos e caminhando na salvação, pode deixar deles assustados, e talvez tenha deixado até mesmo você assustado. Talvez sermão passado você tenha saído para casa e pensado, será que eu sou salvo? Porque corro o grande risco de cair e não voltar mais. Contudo, o objetivo do nosso autor de Hebreus, apesar de ser duro e exortar, não é fazer como muitas igrejas e pastores fazem, um terror psicológico. O intuito do autor de Hebreus é ter cuidado. O intuito do autor de Hebreus não é fazer com que os salvos duvidem do poder de Deus para salvar e conduzir à salvação, mas é fazer com que eles entendam e sejam movidos a uma profunda gratidão, confiando que Deus é justo. Aquele que busca confortá-los, mostrando que embora Deus julgue e condene a terra má, diz que a terra que produz bons frutos, colhe dele a sua justiça, pois ele não é injusto. E aqui, um ponto muito interessante, quantas promessas nós temos na vida, quantas promessas nós temos nas nossas realidades. Por exemplo, muitos pensam que se estudarem bastante, terão bons frutos disso, e obviamente nós esperamos que sim, e acreditamos que esse é um bom caminho. Muitos pensam que se trabalharem bastante, terão muito dinheiro, e nós acreditamos que sim, esperamos que sim. Muitos pensam que terão certezas na vida, e nós criamos várias certezas e dedicamos as nossas vidas para isso.
Mas diferente de Deus, a vida às vezes toma outro caminho. A vida às vezes que nós projetamos na nossa mente nos parece injusta. Trabalhamos tanto para algo e no final pode ser que isso não aconteça. Dirá os homens do GE que prepararam para cantar e hoje não puderam cantar. Mas aqui eu queria trazer ao seu coração uma mensagem de confiança. Aqui eu queria trazer ao seu coração uma certeza que você pode não encontrar, ou melhor, que você não encontrará em nenhum lugar. A certeza de que Deus não é injusto para desconsiderar a obra boa, a obra da terra que produz bons frutos. O autor diz que as obras de trabalho e de amor, que as obras de serviço aos santos, essas obras não são esquecidas por Deus. Vocês sabem quais são as obras dos hebreus? Que apesar de serem preguiçosos, de serem exortados, ainda assim uma boa parte do grupo deles tem boas obras. Vocês sabem quais são essas obras? Mais adiante o autor de Hebreus no capítulo 10 vai dizer, quando vai exortá-los novamente à perseverança, ele vai dizer que esses hebreus que estão recebendo a carta, eles suportaram muitos sofrimentos, que esses hebreus passaram e perseveraram em meio a grandes lutas, que esses hebreus enfrentaram tribulações, que eles foram insultados publicamente, que esses hebreus que sofreram tudo isso, quando viram pessoas passando pelas mesmas situações, se compadeceram, demonstraram amor. Esses hebreus que recebem a carta, uma boa parte deles, esses hebreus visitaram os que estavam presos, chegaram a receber com alegria o confisco de seus bens. E o autor de Hebreus diz algo fantástico: eles receberam com alegria quando seus bens foram confiscados, entendendo que tinham bens muito mais superiores. Deus, e isso deve confortar o nosso coração, não deixa que a terra boa seja esquecida. Do verso 4 a 8 parece assombrosa a possibilidade de cair, mas esses versos não apresentam uma desregulação na vida cristã com o Deus das Escrituras. Deus, diante daqueles que aceitam verdadeiramente Jesus e que frutificam diante da graça de Jesus, Deus lembra que os seus gastos em vida, que a sua vida gasta em prol do reino, não é vã. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Isso deve mover os santos salvos em ânimo e gratidão, mas também aos que recebem a chuva da graça divina, as bênçãos de Deus, mas não produzem bons frutos, deve mover esses em medo e alerta de perigo. Nossas obras, movidas pela graça de Jesus Cristo, o amor para com os nossos irmãos, nada disso é esquecido por Deus, nada disso se é apagado da memória divina. Os que são salvos pela fé, naturalmente vão caminhar em boas obras, e saber que Deus é justo, e não se esquece dessas boas obras formadas por Ele mesmo, tem que trazer alento para o seu coração, ou melhor, tem que trazer alegria, mas também, se você não tem caminhado nisso, tem que te trazer receio, e um alerta, e uma noção de perigo extremo. Nesse momento, quando nós pensamos que Deus é justo para retribuir as boas obras que Ele mesmo provoca através da sua graça, pensamos em dois grupos. E eu queria que você, no meio dessa mensagem, pensasse em que grupo você está. Se você aceitou Jesus, mas sua vida não reflete em nada Jesus Cristo, se você está no povo de Deus, recebendo das bênçãos que o povo de Deus recebe, porque inerentemente à verdadeira igreja há as bênçãos que Deus dá à sua igreja. Se você, domingo após domingo, ou quando vem, recebe das bênçãos ministradas pela própria Escritura, se você recebe das bênçãos e participa do Espírito Santo nos dons que Ele dá ao seu povo na sua igreja, e não produz frutos verdadeiros, se a sua vida é vazia de obras,
você não tem vivido, se você não tem vivido o amor aos santos, se você não tem se alegrado em dar a sua vida e doar as suas coisas ao Senhor, seu tempo, sua família, seus bens materiais, cuidado. Se você está nesse grupo, cuidado. Somente participar do Espírito não significa salvação. Preste atenção, porque a ideia do nosso texto é que os santos e justos que são salvos por Jesus devem confiar que Ele se lembrará deles, que Ele não se esquecerá deles. Mas muitos não deveriam estar sendo alentados com essa mensagem, mas na verdade sacudidos por ela, porque Deus não é injusto para condenar aqueles que aceitam verdadeiramente Jesus e vivem Jesus, mas Deus também não é injusto para tratar aqueles que não aceitaram verdadeiramente Jesus como se tivessem aceitado. Se você diz que aceitou verdadeiramente Jesus, participa dos cultos, da palavra, está em comunhão com os irmãos e recebe das bênçãos de Deus, mas a sua vida é vazia de frutos, cuidado, porque essa mensagem aqui deve te trazer uma outra motivação, uma motivação de mudança, uma motivação de novo direcionamento. Mas a segunda reflexão no meio dessa mensagem é que se você, que foi iluminado por Deus, tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, e aí você no seu lugar pode responder se sim ou se não. Se você tem dedicado a sua vida a dar frutos à obra dele, se você tem sido uma terra de colheita proveitosa, se você tem amado os seus irmãos, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que você passe por momentos difíceis, como os hebreus, se alegre, confie, Ele é justo e não se esquece dos santos que gastam as suas vidas por Ele. Em que grupo você está? Como esse alerta serve para a sua vida? Esse alerta te diz perigo? Ou esse alerta te diz confiança, segurança, glória a Deus, que nos salva e nos mantém salvos? Caminhando para o verso de número 11, e você está aqui nessa dimensão, acordado, vivo, bem. O verso de número 11 vai dizer: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da salvação. Vocês lembram da nossa história, que contava com 3 pescadores? Vocês lembram como é o primeiro e sua história? Como foi a história do segundo e como é a história do terceiro? Eu queria que vocês lembrassem do terceiro agora, e do problema do terceiro. O problema do terceiro pescador é que ele até confia e é empolgado, ele até faz, ele é como uma colheita, é como uma terra boa que está produzindo bons frutos, só que ele não espera, porque não tem paciência, o dia chegar ao fim. Então quando o dia vai se aproximando do fim, ainda que o dia não tenha chegado ao fim, impaciente ele vai embora. E aqui o autor de Hebreus nos mostra que aos salvos e aos não salvos, enquanto aqui, exortações. Por isso, ainda que com todo amor e carinho, o autor diz que está confiante de coisas melhores sobre os hebreus, ou sobre certos grupos dos hebreus. O autor escreve que deseja que eles mantenham o trabalho deles até o final, para que contemplem a certeza da esperança. O grande alerta para todos, mais uma vez, aos que não vivem o verdadeiro evangelho: o relógio está correndo. O relógio está correndo, e se no fim você não ter verdadeiramente aceitado Jesus e a sua vida demonstrado isso, cuidado. E aos que vivem uma vida que está produzindo bons frutos, pela graça de Cristo, também se atente, o relógio está correndo, e quando ele chegar onde tem que chegar, você também precisa estar onde você tem que estar. Na vida de um cristão, não há a possibilidade de baixar as guardas. Na vida daqueles que são salvos por Jesus e têm convicção disso verdadeiramente,
não há possibilidade de reduzir o caráter de nossas obras, ou de nossa vida, ou de nossos frutos. Charles Riley vai escrever: o crente não pode se esquecer do senso da salvação, porque esse senso da salvação depende muito de como ele vive a sua vida. E aí eu queria ir para o segundo pescador. Qual é o problema do segundo pescador? Ele acha que está salvo. O problema do segundo pescador é que ele acha que ele pode erguer a mão dele e dizer que está salvo e viver a vida dele como ele bem quer. O segundo pescador diz o quê? Bom, se o rio tem uma história verdadeira, ainda que eu não faça nada e fique aonde eu quero ficar, aqui na beiradinha, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Mas ainda que o rio faça o que tem que fazer por ele mesmo, ou melhor, ainda que Jesus Cristo, que é a água viva, faça o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer por ele mesmo e sem os nossos méritos, aquele que acredita verdadeiramente em Jesus Cristo não fica vivendo a sua vida de qualquer jeito. Esse confia e avança. O nosso senso de salvação, se nos apontar que Jesus Cristo está provendo a nossa salvação e estamos seguros nelas, quando a nossa vida não é uma vida de gente salva, o nosso senso está quebrado, o nosso termômetro precisa ser consertado. Não adianta, por motivos que quer que sejam, que nós sejamos movidos a Cristo sem amor, ou melhor, não adianta, por motivo qualquer que seja, sem amor, que nós sejamos movidos por obras, e em algum momento seguros de que já fizemos o suficiente, venhamos a abandonar essas obras. O terceiro, ele abandona a obra porque não confia e não fica até o final, não tem paciência. E o segundo acha que não precisa fazer nada. Percebam, os salvos, quando ele diz aqueles, ele diz que os que podem cair, e agora ele diz vocês, ele diz vocês têm boas obras e precisam permanecer nela. E essa também é a nossa obrigação. Precisamos confiar que Cristo nos dá a salvação, sustenta a salvação e conclui a salvação. Só que se essa obra está sendo feita em nós, nós precisamos viver, estaremos vivendo como quem é verdadeiramente salvo. Ele diz, quando vai chegando ao fim, mais vai se aumentando a certeza da salvação. É o fim que nos diz que estamos certos da esperança. É o final do dia do primeiro pescador, com a provisão em mãos, que diz que ele chegou lá. Se você há muito tempo serviu em alguma igreja, ou há muito tempo fez alguma coisa por Cristo, e hoje tem parado ou descansado, cuidado. Cuidado, porque o nosso texto diz que é até o fim, é no fim que nós teremos a certeza da plenitude da nossa esperança. E o que é esperança? Vai dizer o John Owen, esperança aqui significa certa expectativa das coisas boas prometidas, através dos cumprimentos dessas promessas, acompanhada de amor e desejos por elas. A fé está ligada à promessa, a esperança está ligada à coisa prometida. A esperança é o fruto e efeito da fé, pois é a atitude correta da alma em relação às coisas que se acredita serem boas, ausentes, mas certas. Então, onde nossa fé não traz esperança, deve-se temer que não seja genuína. E onde nossa esperança excede a evidência ou a garantia da nossa fé, é apenas presunção. A sua fé é acompanhada de esperança, e a sua esperança é acompanhada de fé, e isso é evidente na sua vida, senão é apenas presunção. É como apenas o segundo pescador, que acha que acredita, mas não acredita verdadeiramente. Encerrando o nosso texto, o último verso, de número 12, vai dizer: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Muitos acreditam que o conforto ou as falas e mensagens que são reconfortantes são um perigo, porque elas vão nos deixar mais calmos e menos alertas e menos ativos. Muitos acreditam que falar do amor de Deus e da graça de Deus,
que nos chama e nos sustenta a salvação, vão nos fazer abandonar a salvação. Muitos acreditam que dizer que você, se aceitar Jesus Cristo verdadeiramente, e Ele iniciar verdadeiramente a obra da salvação, como diz em Filipenses 1,6, herdeiros da promessa. Nós precisamos perceber que essa carta fala sobre segurança. Aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que verdadeiramente recebem Ele em seu coração, precisam estar convictos da obra dEle, porque ela é forte, porque a nossa casa, como nós cantamos aqui, ela está construída na rocha, não em uma areia. A nossa casa está na rocha. Se Cristo inicia a salvação em nossas vidas, se alegre, porque Ele vai sustentar até o final. Entretanto, a consciência da segurança da salvação em Cristo Jesus, a consciência de que Ele vai prover os caminhos necessários para que os salvos permaneçam na salvação, não deve fazer com que o seu campo bom volte a produzir frutos ruins. Não deve fazer com que o seu campo bom seja amortecido e que você passe a voltar a ser preguiçoso e negligente. Na verdade, deve provocar o contrário. Se você sabe quem é Jesus Cristo, se você sabe que a sua salvação não está em suas mãos, mas na mão dEle, isso deveria te mover em extremo amor, em extremo serviço, em frutos verdadeiros. Se você sabe quem é Jesus Cristo, se você sabe o poder da sua obra, você deve querer a todo custo continuar apegado a Ele. Muitos acreditam que dizer que Cristo te sustentará até o final te fará relaxar sobre a sua vida, mas não, deve te fazer sentir muito mais prazer nele, muito mais alegria nele, muito mais confiança nele. O autor nos conforta sobre amor e justiça, mas nos aconselha: não sejam negligentes, permaneçam até o final. E ele dá o exemplo dos santos em Cristo, dos que são exemplo, daqueles que permaneceram com fé e paciência. A fé, vocês sabem, o autor de Hebreus vai trabalhar um pouquinho mais no capítulo 11, ela é a certeza das coisas que não se veem, convicção das coisas que se esperam. E a paciência, vocês sabem que nós vivemos uma geração um pouco impaciente, e talvez você já esteja bem impaciente com essa mensagem também, como fruto dessa geração. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, o nosso lanche não ficará pronto como no fast food que nós vamos em 15 minutos. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós não vamos conseguir passar o processo da nossa vida com Cristo e as nossas lutas no 2.0. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e para a obra que Ele faz em nossas vidas, vamos perceber que a obra dEle em nossas vidas nos causará constância e paciência, que a obra dEle em nossas vidas nos trará uma realidade que suporta os medos e os desafios, que suporta as dúvidas e as angústias, na certeza da salvação, e que continua. Mais uma vez, qual é o problema do terceiro pescador? Lhe falta paciência para esperar o dia chegar ao fim. Se você já iniciou uma obra, ou melhor, se Cristo já iniciou uma obra em você, e você acha que já fez o suficiente, espere até o final, seja paciente. Se você acha que Ele está demorando a fazer algo em sua vida, seja paciente. Bons cristãos não são precipitados e apressados, e não apressam a Deus, porque sabem que Ele faz as coisas no tempo dEle, e é o melhor tempo de todos. No Evangelho real, diferente dos livros de autoajuda, não tem 5 passos para o sucesso, que vão te levar a uma vida completamente bem sucedida aos olhos dos outros. Numa vida iniciada pela graça, conduzida pela graça e concluída pela graça, com muita luta, os apóstolos, os heróis da fé, aqui ele fala, aqueles que herdaram a fé, e dando exemplo aos que ele vai citar no capítulo 11, esses heróis da fé passaram por diversas provações, lutas, mas através das lutas,
pela graça de Cristo, eles venceram e permaneceram até o final. Eu queria que nós refletíssemos nesses versos, entendendo que, de modo simples, o tema da mensagem do autor de Hebreus é: confie na justiça de Deus, confie na salvação de Jesus Cristo. Entretanto, aos que não verdadeiramente estão vivendo essa vida de salvação, desconfie-se. E a primeira aplicação que eu queria trazer para a gente é: existem certeza das coisas melhores para as nossas vidas. Aos hebreus que estão passando por tanta luta, confiem, existem coisas melhores para vocês. Aos salvos que vivem verdadeiramente o Evangelho, confiem e se alegrem. Mas aos convencidos e não convertidos, um convite à mudança. Para você que acha que está salvo, porque em algum momento foi batizado, participou de uma ceia, ou entrou no hall de membros, mas a sua vida não é de um salvo. Para você que acha que pode estar convicto da sua salvação, porque Cristo está segurando ela, quando a sua vida não espelha isso, essa mensagem é um convite a ter cuidado. Cuidado. Os salvos de Jesus se comportam como salvos por Ele. Nós não somos salvos por obras, mas os salvos de Jesus vivem uma vida que é cheia de obras da graça, que é cheia de obras do Espírito. Por isso, essa mensagem nos leva à certeza de coisas melhores. Se você tem seguido a Jesus Cristo, se Ele tem frutificado em sua vida, se você aceitou verdadeiramente Ele e a sua vida tem demonstrado frutos verdadeiros, confie em coisas melhores. Confie em coisas melhores. Mas se você acredita que aceitou Jesus Cristo, entretanto a sua vida não demonstra frutos de salvação, por favor, repense se você verdadeiramente foi salvo por Ele. Por favor, repense se você verdadeiramente entregou a sua vida para Ele. E quando eu digo entregar a vida, não entregamos a vida para Cristo parcialmente, nós entregamos ela completamente. Lembrem que o autor de Hebreus, quando vai citar lá no verso 10, nós vamos chegar lá um dia, quando ele citar no verso 10 as obras dos hebreus, ele vai dizer que as obras têm fruto de emoção, eles conseguem lidar com as emoções diante das dores, ainda assim são gratos diante das complicações. Percebam que há uma coisa de sair de si mesmo nas aflições do outro, eles são empáticos com os outros. Tem também a ideia material, eles dedicam a vida deles também materialmente a Cristo. Se você diz que aceitou a Cristo, mas a sua vida integralmente não está em Cristo, revise se você verdadeiramente aceitou, porque um dia nós vamos colher o fruto da nossa terra. A segunda aplicação é até o fim. Se você aceitou a Cristo, se você está vivendo a sua salvação verdadeiramente, se você está vivendo uma vida que frutifica, e eu não preciso nem qualificar ninguém, você sabe se a sua vida frutifica ou não. Se você está vivendo uma vida que frutifica, não pare agora. E se você já teve uma vida que frutificou, por favor, retorne à obra e ao trabalho de Cristo, porque Ele não para e porque Ele não é vão. O autor de Hebreus diz, até o fim, porque é quando o fim vai chegando, quando o sol do novo dia vai raiando, é que os nossos olhos vão contemplando cada vez maior e mais gritante a certeza da nossa esperança. O primeiro pescador é o exemplo de nossa história, porque diante do rio Íctis, ele vai confiante, passa pela chuva e pelos momentos de dificuldade, mas ele espera até o fim, e é no fim que ele consegue ter certeza e saber que verdadeiramente o rio, que verdadeiramente Jesus Cristo, que verdadeiramente a obra da salvação nos é a provisão necessária, dada, iniciada e concluída por Jesus Cristo. De modo prático, a finalizarmos, eu queria orar com você, mas eu queria que nessa oração você pensasse, aonde está a sua vida hoje? Aonde você está? Quando você olha para o autor de Hebreus escrevendo uma carta para dois grupos, assim como o alerta de perigo era para dois grupos, apesar de um segundo grupo se beneficiar de modo diferente do que o primeiro, esse alerta também é para dois grupos.
É para o grupo que verdadeiramente aceitou a salvação. E é para o grupo que ainda não aceitou verdadeiramente a salvação, só está convencido de que sim. Eu queria que você nesse momento refletisse sobre a sua vida. Onde estão os seus passos? Onde está o seu caminho? Onde está a sua realidade? Eu não quero que você me dê um formulário dizendo: sou batizado, participo da ceia, venho na igreja a cada 3 meses. Eu quero que você veja a sua vida de modo integral e perceba, ela tem produzido bons frutos. Se não, por favor, recorra a Cristo Jesus, que pode te transformar. Se sim, permaneça firme, porque no exemplo daqueles que herdaram, dos exemplos de fé que herdaram a salvação, nós temos fé e paciência, convicção das coisas futuras e paciência para esperá-las. Amém? Vamos orar, e eu gostaria que enquanto nós oramos, você também orasse a Deus, encarando a sua realidade, colocasse a sua vida diante dele. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque ela exorta todos os grupos possíveis, ela exorta aqueles que estão no bom caminho a permanecerem firmes nele, ela exorta aos que já estiveram para que retornem, porque é até o fim, e ela exorta aqueles que acham que estão, mas nunca estiveram verdadeiramente, para que verdadeiramente estejam. Eu te peço, Senhor Jesus, que essa palavra cause fruto no teu povo, cause frutos na tua igreja, cause frutos nos que estão nos ouvindo, nos que estão nos assistindo, cause verdadeiros frutos do Espírito. Que os que escutarem essa mensagem, Senhor Jesus, através da obra do Teu Espírito Santo, convictos, iluminados, os olhos do coração, pelo Teu Espírito, possam caminhar, certos daquilo que o Senhor deseja a nós, certos de que nós podemos nos alegrar, confiantes na Tua salvação, mas certos de que se nós somos verdadeiramente salvos, o nosso senso de salvação demonstrará através das nossas vidas, através dos nossos dias. Conduz o teu povo a entender a tua mensagem, conduz o teu povo a voltar o coração ao Senhor e ser moldado por ela, para que nós possamos, com o passar do tempo, com a chegada do fim, olhar e ter plena certeza da tua obra em nossas vidas, ter plena certeza da esperança que nós temos em ti. Em nome de Jesus eu oro, amém. Vamos nos colocar de pé? Para que possa... na igreja batista tem uma coisa bem interessante, né? Para quem não é de igreja batista pode parecer estranho, os batistas estão acostumados. Uma vez eu na faculdade tinha um amigo meu, muito assembleano, e a gente recomendou uma igreja batista. Ele foi na igreja batista e chegando lá ficou indignado com a igreja batista, porque o pastor estava de férias. Você lembra disso? Ele passou 2 meses dizendo: como um pastor tira férias? Isso é um absurdo. Espero que esse irmão não venha aqui, porque eu estarei de férias agora, né? Para que ele não possa estar assustado 2 vezes, né? Então eu estarei de férias, eu retorno no mês que vem. O que vocês precisarem, obviamente, se for muito necessário, podem me chamar, estarei à disposição, mas o Samuel é a primeira opção, tá? Então chamem o Samuel, eu sou a segunda opção. Caso o Samuel não possa, esteja ocupado, aí, mas procurem o Samuel, beleza? Samuel, você sabe quem é o seminário Samuel? Levante a mão, Samuel. Perfeito, então o Samuel está aqui e eu estarei aqui também até a nossa cantina. Depois não vou faltar aos cultos de quarta e de domingo, mas vou em outra igreja para descansar um pouquinho e também aprender um pouco mais em outros cantos, beleza? Então espero que ninguém tenha ficado assustado que o pastor tira férias, né? Mas vamos então para a nossa bênção e depois uns breves avisos e uma oração também pelos pais. Então depois desse momento aqui, eu ainda vou continuar aqui na frente, os pais vão vir, a gente vai fazer uma oração, mas a Aline vai chamar todo mundo, tá? Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo culto, que o Senhor nos dá a possibilidade de participar e que nós possamos ter oferecido um sacrifício agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nessa semana para viver verdadeiramente o Teu Evangelho, para sermos terra que produz bons frutos, para que venhamos a verdadeiramente aceitar a Tua salvação e entendermos que pela fé somos salvos não por méritos, mas para as boas obras.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que o amor de Deus Pai e que as divinas consolações do Espírito Santo os acompanhem em todo o tempo. E nós dizemos amém, amém e amém. Podem se assentar. As nossas informações são as mesmas. A nossa programação continua normalmente essa semana. Teremos oração na terça-feira, às 7 da manhã. À noite, o PG dos homens, o GE dos homens, às 20 horas. Quarta-feira, o nosso culto, às 20 horas. E aí, no final de semana, nós teremos o nosso culto e escola bíblica no domingo. A escola bíblica às 17, culto às 19 horas. No domingo também, de manhã, nós teremos o Ao Redor da Mesa, que é o grupo de mulheres, né, o grupo de estudo das mulheres. As informações com relação ao local, o horário é sempre às 9 da manhã, mas serão colocadas lá no nosso grupo. No dia 22, nós teremos um evento na igreja, que é o nosso fogueirão. Tem uns 3 anos já que nós temos esse evento. Então, no dia 22, teremos o nosso fogueirão. Será num sábado, a partir das 19h30. E aí, eu peço que todos se preparem. As demais informações ali, de como será a comida, né, ou qualquer outra informação com relação a convidados, a gente vai passar no grupo. Todas as informações estarão disponíveis no nosso grupo. E hoje teremos cantina. A cantina vai ser R$5 e tem uma sobremesa para quem comprar hoje com relação ao Dia dos Pais. Eu acredito que seja mousse. Então, depois, quem puder passar lá na cantina, participa também, que vai ter uma sobremesa hoje. E aí, queremos também fazer uma singela homenagem para os pais. Então, eu vou pedir que o meu marido, que é pai de 3, leia um pequeno texto aqui em homenagem aos pais. E aí, em seguida, eu gostaria que os pais se dirigissem aqui na frente para a gente poder fazer uma oração e entregar uma lembrancinha. Mais amada igreja, quero convidar a todos a igreja a refletir por alguns instantes. Ela meio que me obrigou a falar, mas estou brincando. Vivemos em um tempo em que muitas vozes tentam diminuir a importância da família e do papel de um pai. Mas Deus, em sua sabedoria, escolheu a figura paterna para refletir seu próprio amor. Um amor que protege, corrige, ensina e sustenta. Nenhum pai é perfeito. Ainda assim, Deus usa homens comuns para uma missão extraordinária: formar vidas e construir lares. Alguns foram abençoados com pais presentes e amorosos. Outros carregam a essência e as dores. Mas todos nós temos um Pai Celestial que nunca falha, nunca nos abandona e sempre nos ama. É Ele quem fortalece os pais, consola os filhos e restaura histórias. A maior herança de um pai não é material, mas espiritual. Uma vida de fé, oração e exemplo. Os anos passam, mas o que é semeado em Deus permanece. Hoje honramos cada pai que persevera, trabalha em silêncio, ama apesar das suas limitações e busca a Deus para conduzir a sua família. E acima de tudo, rendemos honra e glória a Deus, de quem aprendemos o verdadeiro significado da paternidade. Que Deus abençoe todos os pais, fortaleça suas mãos e faça de suas vidas um testemunho de seu amor. Feliz Dia dos Pais. Escuro caminho aqui, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, não. Que nos faz sonhar,
depender da tua promessa, que nunca falhou, o Deus vivo que nos encontra. Tua cruz nos faz morrer, então vivente. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Canta, nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Podemos assentar com oração silenciosa. Estamos com o nosso culto encerrado.